Sejam todos muito bem-vindos para a nossa reunião de final de semana. Para iniciar de uma forma bem alegre e também dando louvor a Jeová, convidamos todos a entoar o cântico número 76, com o tema Um Sentimento Especial, baseado na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Logo depois teremos uma oração. Na primeira parte dessa reunião, nós vamos ter um discurso bíblico com o seguinte tema: Quão significativa é a sua vida? O orador convidado será o irmão Kleber Barreto. Ele pertence à congregação Oeste de Boituva, São Paulo. Irmão Kleber, você tem toda a nossa atenção. Não importa a época da história, o ser humano sempre procurou encontrar um significado para a sua vida. Veja um exemplo. Em 1891, um pintor francês chamado Paul Gauguin estava doente e ele achava que em pouco tempo iria morrer. Então ele decidiu pintar um quadro muito especial, que, segundo ele, retratava a vida de uma pessoa desde o seu nascimento, sua vida adulta, até a sua morte. E ele deu um nome intrigante para a sua obra. O nome desse quadro é De Onde Viemos? O que somos? Para onde vamos? Você talvez em algum momento da sua vida
também já tenha feito essas mesmas perguntas. Muitas pessoas já refletiram sobre elas. E a que conclusão chegaram? O editor do jornal norte-americano The Wall Street escreveu: em nossas reflexões sobre o homem, seus dilemas, seu lugar no universo, pouco avançamos desde o começo dos tempos. Ainda nos perguntamos: quem somos? Por que existimos? E para onde vamos? Sim, muitas pessoas continuam procurando um significado para a sua vida. Parece que alcançar certos objetivos, como ganhar a vida, cuidar da família, se divertir, poder viajar, por mais que essas coisas sejam prazerosas e necessárias, parece que ao atingi-las, ainda fica aquela sensação de que está faltando alguma coisa. Mas será que as realizações pessoais, ter uma carreira bem-sucedida, ter um bom nome, uma boa reputação e acumular bens, não torna a vida da pessoa significativa? Não a torna feliz? O rei Salomão, da antiga nação de Israel, foi alguém que viveu essa experiência. Pense em alguém absurdamente rico e poderoso. Como rei, Salomão teve todo o sucesso que seria possível na sua época. Ele adquiriu muito conhecimento, muita riqueza e sabedoria também. E após refletir sobre as muitas coisas que ele havia conseguido e acumulado, veja o que ele descobriu. Observe o que ele disse no seu exemplar da Bíblia, se você puder abrir, no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, no versículo 11. Antes de ler ali no versículo 11 as palavras de Salomão, passe os olhos nos versículos 4 e 9 e veja algumas das coisas que ele fez. Ele disse: empreendi grandes obras, construí casas, plantei vinhedos. No versículo 9, então tornei-me grande e superei todos que me precederam em Jerusalém. Ele fez e conseguiu tudo o que era possível. E note o que ele disse agora no verso 11. Mas quando refleti em todas as obras que minhas próprias mãos tinham feito, e em todo o trabalho árduo que eu tinha realizado com tanto esforço, vi que tudo era vão. Era correr atrás do vento, não havia nada de real valor debaixo do sol. Salomão descobriu que as suas realizações materiais, o acúmulo de bens, ter alcançado um nome, uma grande reputação, as pessoas viajavam de longe para conhecê-lo, essas consecuções não tornaram a sua vida significativa. Mas então, qual é de fato o objetivo da vida? Por que existimos? Talvez alguém cético até diga: mas vale a pena gastar tempo tentando encontrar uma resposta? Será que existe uma? Bem, tentar simplesmente esquecer ou deixar essa pergunta de lado pode ser comparado a você tentar esquecer uma pedrinha no seu sapato. Já passou por essa experiência? Você pode até tentar esquecer e continuar caminhando, mas não é nada agradável, não é? Depois de um tempo, você não suporta aquela situação. Você tem que parar e se livrar daquele problema. Similar a uma pedra no sapato é a pergunta: qual é, de fato, o objetivo da vida? Por anos, a pessoa talvez tente ignorar essa questão. Talvez ela vá se convencendo de que tudo que existe, tudo à sua volta é simplesmente uma obra da Mãe Natureza. Mas alguém inteligente e que realmente busca uma resposta com sinceridade não vai ficar satisfeito com essa resposta. E a resposta a esta questão tão importante e vital para que a nossa vida tenha significado está disponível na Bíblia Sagrada. E faz sentido, não é? A palavra de Deus nos dá a resposta. O próprio Criador está em melhor condição do que qualquer outro para nos dizer qual é o significado da nossa vida. Dito de forma simples, podemos dizer que, de acordo com a Bíblia, a nossa existência ela está conectada com algo maior. Está conectada com o propósito de Jeová, do Criador. Nós chegamos a compreender isso com base em alguns versículos da Bíblia, lá no primeiro livro, em Gênesis. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo 1. A propósito, Gênesis significa princípio, origem. E veja o que é dito aqui logo no início. Gênesis 1, versículo 1 diz:
No princípio, Deus criou os céus e a terra. Agora veja os versículos 27 e 28 do mesmo capítulo. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Além disso, Deus os abençoou e Deus lhes disse: tenham filhos e tornem-se muitos, encham e dominem a terra, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus e sobre toda a criatura vivente que se move sobre a terra. Havia aqui um trabalho a ser feito. E note agora o capítulo 2, o versículo 15. Jeová Deus tomou o homem e o estabeleceu no jardim do Éden, para que o cultivasse e tomasse conta dele. Palavra simples, não é? Mas aqui a Bíblia responde questões fundamentais, perguntas intrigantes. Uma delas, de onde viemos? A resposta? Deus nos criou. Ele é a fonte da vida. E para qual objetivo? Bem, havia, como vimos aqui, um trabalho significativo a ser feito. Envolveria transformar a terra inteira em um paraíso. Imagine como esse seria um trabalho cativante e agradável. O ser humano envolveria toda a sua mente para entender o funcionamento da química, biologia, os sais, minerais presentes na terra. Compreender toda essa biodiversidade tornaria a sua vida muito interessante e significativa. Você já notou como a maioria de nós gosta de parar e olhar para um jardim bem cuidado? Ou gosta de apreciar os pássaros, os animais? Não importa a nacionalidade, há um deleite do ser humano em observar essas criações de Deus. Por quê? Por que gostamos tanto disso? Porque fomos criados para cuidar dessas coisas. Então, conhecer e cuidar dessa variedade de vida tornaria a nossa vida muito significativa. Bem, significa então que, para a nossa vida ter significado hoje, eu e você devemos trabalhar como veterinários, agricultores, jardineiros, como o livro de Gênesis deu a entender. Bem, por mais que essas atividades sejam importantes e necessárias, nós não podemos esquecer que a desobediência do primeiro casal humano produziu um desvio temporário do propósito de Deus. Mas o Criador não abandonou, ele não esqueceu o seu propósito. Não, mas ele agiu. Deus tomou providências para que o seu objetivo fosse alcançado conforme a sua vontade. O que ele fez? Novamente a Bíblia responde. Vamos ver agora no livro de Efésios, no capítulo 1, palavras muito profundas e cheias de significado. Elas demandam muita concentração para entendermos, porque elas possuem muito significado. Acompanhe. Efésios 1, versículos 9 e 10. Diz assim: por nos fazer saber o segredo sagrado da sua vontade, falando sobre Deus, segundo o seu agrado, ele mesmo determinou o propósito de estabelecer uma administração, quando se completassem os tempos determinados para reunir no Cristo todas as coisas nos céus e as coisas na terra. Sim, nele. O que entendemos dessas palavras? Bem, após a desobediência lá no Jardim do Éden, aqui diz que Deus colocou em ação uma administração, quer dizer, o modo dele resolver as coisas que tinham saído dos trilhos. E percebeu como que essa administração ou modo de Deus resolver os assuntos ia promover união entre as coisas no céu e na terra, e em Cristo. Por meio do reino de Deus, que é um instrumento usado por Jeová para promover essa união, os mansos e obedientes a Deus terão o privilégio de viver aqui na terra, num paraíso similar àquele perdido pelo primeiro casal humano. O reino de Deus irá fazer com que se cumpra, ou com que se realize a vontade de Deus. Nós vamos ver uma imagem agora que resume o que nós consideramos aqui com base no livro de Efésios. Veja, o texto mencionou reunir todas as coisas na terra. O que são essas coisas? São as pessoas preciosas que querem adorar seu Criador e estão sendo ajuntadas para formar uma grande multidão que irá constituir o alicerce da nova terra, em perfeição, sem doenças, sem pandemia, sem morte. E como essas pessoas são reunidas ou ajuntadas?
por meio da obra de pregação das boas novas. Jeová está atraindo pessoas que ele quer que estejam no novo mundo e que vivam sob o domínio do reino de Deus, para que esse reino, então, sejam ajuntadas as coisas também no céu. Por isso, a pregação das boas novas é a obra mais significativa que se pode participar agora. Essa é a conclusão que chegamos. Deus tem um propósito para a humanidade: reunir pessoas, ajuntá-las, para que vivam no novo mundo. E se nós agirmos em harmonia com esse propósito, se nós encontrarmos o nosso lugar dentro do propósito de Jeová, então a consequência é que a nossa vida passará a ter significado. No seu caso, pense: onde eu me encontro dentro desse plano de Deus para a nossa época? Eu estou dentro dele? Eu faço parte desse propósito? Ou estou fora? Talvez você ainda não seja uma testemunha de Jeová. Então, para encontrar seu lugar no propósito de Deus, é muito importante que você comece a ter uma amizade com Deus. Isso mesmo, uma amizade. Para que haja uma amizade, as duas pessoas, os dois lados devem estar dispostas a querer essa amizade, não é? Pois bem, Deus faz muitas coisas para mostrar que Ele quer ser nosso amigo. Ele fez e ainda faz. Por exemplo, Ele se apresenta a nós. Ele diz qual é seu nome: Jeová. Esse nome é único. Em hebraico, o nome de Deus significa Ele faz com que venha a ser. Isso quer dizer que Deus pode se tornar ou fazer com que a sua criação se torne o que for necessário. Por que é importante conhecer a Deus e até o significado do seu nome? O Salmo 9, versículo 10, dá uma boa razão. Diz que aqueles que conhecem o teu nome, o nome de Deus, confiarão em ti. Então, conhecer a Deus, a sua personalidade, que inclui o seu nome, vai nos ajudar a nos atrair a Ele. Numa amizade, também é preciso comunicação, não é? Nós podemos falar com Deus, podemos fazer isso por meio da oração. E Ele também fala conosco, por meio da sua palavra escrita. Por meio da Bíblia, Deus nos conta quem Ele é, nos revela o seu nome, qual é o sentido da vida e até o que vai acontecer no futuro. E na Bíblia, Deus também demonstra o seu cuidado amoroso em nos proteger. Ele faz isso por nos dar conselhos, orientações. E essas orientações e conselhos são muito importantes porque nos ajudam a evitar coisas que nos impediriam de nos tornar amigos de Jeová. Mas talvez alguém diga assim: mas os mandamentos de Deus, as suas orientações, são coisas que tiram a nossa liberdade, são coisas restritivas. Não é fácil obedecê-las. Bem, não é bem assim. As orientações de Jeová, todas elas, não são como uma camisa de força que tira os nossos movimentos ou a nossa liberdade. De forma alguma. Aliás, você já viu uma camisa de força? Se nós considerarmos, e ela vai aparecer agora, daqui a pouco na tela, se nós considerarmos as leis de Deus como uma camisa de força, como essa, então, na verdade, é o nosso ponto de vista que já foi moldado pela maneira de pensar do mundo, talvez sem nos darmos conta. As orientações de Jeová não são assim. Aquilo que Jeová pede de nós se assemelha mais a um cinto de segurança, que visa a nossa proteção. Veja, nessa outra imagem. Mesmo estando ali usando o cinto, as pessoas estão usufruindo. Estão lendo, conversando, se locomovendo de um lugar para outro. Nós não perdemos a liberdade quando obedecemos os mandamentos de Jeová. Pelo contrário, nós usamos a nossa liberdade com sabedoria. Então pense, sabia que nós somos alvos desse terno cuidado do nosso amigo Jeová, que quer nos proteger, que nos dá conselhos. Isso também torna a nossa vida significativa, saber que o Criador se importa conosco. Bem, isso que mencionamos até aqui mostra como Jeová quer ser o nosso amigo. E quanto a nós? Falando de modo prático, o que temos de fazer para sermos amigos de Jeová e avançarmos rumo a ter uma vida significativa? Bem, é necessário que cada pessoa dê alguns passos bem específicos para se aproximar de Jeová. Se nós já somos testemunhas de Jeová batizados, nós já demos esses passos.
mas podemos ter a alegria de ajudar outros a também fazer isso. Que passos são esses? São 5 passos, que irão aparecer também na tela agora. E mesmo se você já é batizado, poderá refletir em como ajudar outros a dar esses passos. Primeiro deles, é preciso examinar com sinceridade a Bíblia para obter conhecimento exato da vontade de Deus. Isso é tão importante porque vai edificar a nossa fé. É o primeiro passo. Às vezes, algumas pessoas que nós conhecemos dizem assim: eu até gostaria de ser como vocês, testemunhas de Jeová. Eu queria ter mais fé. Mas para isso é preciso ter um estudo regular da Bíblia. Por meio dele, a sua fé irá crescer, ficar bem alicerçada e forte. Você vai encontrar respostas a questões intrigantes, como de onde viemos, o que somos e para onde vamos. E se nós somos instrutores, então usar a palavra de Deus para edificar a fé é a melhor fórmula para ajudar os estudantes. E se a pessoa for humilde, ela irá sentir a necessidade de se aproximar do seu Criador, tão amoroso que agora ela conhece, e ela vai sentir a necessidade de mudar essa condição. Daí ela dá aquele segundo passo, que aparece aí no slide. Ela se arrepende, pede perdão a Jeová. Isso envolve o arrependimento. Isso deve vir acompanhado de abandono das práticas erradas. A pessoa dá meia volta aos hábitos que a impediam de ser amiga de Jeová. E, ao fazer isso, ela deu o passo da conversão. E se nós somos instrutores, podemos ajudá-la nessa fase. Ajudá-la a ter novos amigos, começar a participar na pregação, dar treinamento. Nesse período, é provável que o coração e a consciência da pessoa a movam com um sentimento de alegria no coração a dar os 2 próximos passos. Dedicar-se ao Criador para fazer a sua vontade e ser batizada. Nessa ocasião, ela inicia uma relação especial com o Criador, com Jeová. Obrigado pela imagem. Então, esses passos são necessários, indispensáveis, para que nós sejamos amigos de Deus e para que a nossa vida seja significativa. Que lição pessoal podemos tirar do que vimos até aqui? Bem, lembre-se daquela pergunta: em que condição eu estou no momento? Eu já dei todos esses passos. Por exemplo, se você gosta de assistir às reuniões, mas nunca estudou regularmente a Bíblia, o que o impede de dar esse primeiro passo e conversar com uma testemunha de Jeová para que você tenha um estudo regular, mesmo agora, nesse período de pandemia? Ou se você já possui conhecimento exato, até já se arrependeu de coisas que fez no passado, enquanto não conhecia a Jeová, o que o impede de avançar e dar os passos da dedicação e ser batizado? E se nós já somos batizados? Bem, então podemos refletir no que temos feito para viver à altura da nossa dedicação a Jeová. Lembram-se que essa relação ela é uma amizade, e uma amizade precisa ser cultivada. Se as pessoas ficarem distantes, essa amizade pode esfriar, podem se tornar até estranhas. Então, diariamente, nós podemos mostrar que queremos continuar sendo amigos de Jeová por fazer algumas coisas. Por exemplo, podemos ler e meditar na Bíblia diariamente. Podemos nos esforçar em desenvolver certos aspectos do fruto do Espírito que nós achamos que ainda precisamos progredir. Também podemos mostrar amor pelos nossos irmãos por nos interessar no bem-estar deles, ajudá-los de forma prática. E quando estamos nas reuniões com nossos irmãos, queremos participar, dar comentários. Isso também irá mostrar que apreciamos esse presente que Jeová tem nos dado. Mas para o cristão, o progresso espiritual não é automático. Isso não vai acontecer só porque ele deu o passo do batismo. O progresso espiritual só vai ocorrer se nós levarmos isso a sério. E Jeová espera que façamos isso. Se nós não cuidarmos da nossa amizade, poderemos não sentir mais vontade de agradar o nosso amigo, Jeová Deus. Seria o mesmo que regredir naqueles passos, regredir em sentido espiritual. Esse assunto é tão sério que, recentemente, um orador explicou a importância de nos esforçarmos em manter a amizade com Jeová da seguinte maneira. Ele disse assim: ou nós estamos progredindo ou regredindo espiritualmente. A nossa espiritualidade não é estática. Para progredir, nós precisamos nos esforçar.
Mas para regredir, basta relaxar e sermos nós mesmos. Basta relaxar e sermos nós mesmos, porque aí as imperfeições vão tomar conta ou vão nos dominar. Por isso, é muito importante continuar cuidando da nossa amizade com Jeová. Lembram-se, nós mencionamos que quando agimos em harmonia com o propósito de Jeová, a nossa vida passa a ter significado. Bem, para a nossa época, a vontade de Jeová foi revelada por Cristo Jesus, ou resumida por ele, em palavras que nós encontramos aqui no Evangelho de Mateus. Vamos ler juntos? Mateus, capítulo 28. Veja os versículos 19 e 20. Nós lemos: Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. E saibam que eu estou com vocês todos os dias, até o final do sistema de coisas. Então, relembrando, a obra de pregação é a obra mais significativa que alguém pode participar. Quando nós participamos nessa obra, a nossa vida ganha significado e a de outros também, que nós conseguimos ajudar. Mas será que isso ocorre mesmo? Veja algumas experiências. Um senhor de 88 anos, asmático, preparava-se para morrer. Ele acreditava que não ia demorar muito tempo. Então, sabe o que ele fez? Ele comprou um caixão e até as roupas que iria usar no seu enterro. Mas aí, certo dia, uma testemunha de Jeová o visitou. E aquele senhor idoso aceitou o estudo bíblico. Dentro de 3 semanas, o conceito dele mudou completamente. Isso foi antes da pandemia. Ele começou a assistir às reuniões no Salão do Reino e levar junto seus 8 filhos. E ele progrediu espiritualmente, a tal ponto que, quando foi anunciada que haveria uma assembleia de circuito, aquele senhor queria assistir e ser batizado. Mas havia um problema. Ele não tinha recursos financeiros para viajar até o local da assembleia. Mas aí ele resolveu o problema. Ele vendeu o caixão. Mas ele queria estar bem apresentável, usar roupas bonitas. Então, ele fez isso mesmo que você está pensando. Ele usou as roupas que pensava em usar no seu enterro. Toda a família daquele senhor passou a estudar a Bíblia. E o que é interessante nessa experiência é que ele, depois de batizado, ele mesmo iniciou um estudo bíblico com um outro senhor, uma pessoa de 99 anos de idade. Um senhor com 88, dirigindo um estudo para alguém de 99 anos. Isso mostra que nunca é tarde para aprender sobre Jeová e fazer com que a nossa vida se torne significativa. Mas podemos achar que não é mais possível, talvez por alguma limitação pessoal, por algum sentimento de inutilidade, termos esse tipo de alegria. Talvez pensemos que, no nosso caso, certa limitação nos impede de participar mais no ministério. Então, veja o que aconteceu com o irmão no Canadá. Esse irmão tinha um impedimento na fala e ele era muito tímido. Depois dele sofrer uma grave lesão na coluna, ele trabalhava na construção civil, ele não pôde continuar trabalhando mais, então ficou o tempo todo em casa. E essa nova situação lhe trouxe mais tempo. Ele começou a ouvir no Salão do Reino um incentivo para que mais pessoas, mais irmãos participassem na obra de pregação como um pioneiro auxiliar. Mas ele tinha certeza que, em razão da sua timidez, do problema na fala, ele não seria capaz de ter esse privilégio. Então, para provar que ele estava certo, ele preencheu uma petição para 1 mês como pioneiro auxiliar. E ele conseguiu completar as horas. Para sua surpresa, ele viu que talvez ele podia continuar fazendo aquilo por mais alguns meses. E depois ele pensou assim: mas eu tenho certeza de que eu não vou conseguir ser um pioneiro regular. E, para provar, ele preencheu uma petição de pioneiro regular e serviu por 2 anos antes do seu falecimento. Sabe o que ele dizia para aquelas pessoas que iam até a sua casa visitá-lo? Ele dizia para os visitantes, com lágrimas nos olhos: os anos que eu servi a Jeová como pioneiro foram os mais felizes da minha vida. Por quê? Porque a sua vida se tornou mais significativa. Então, a que conclusão nós chegamos? Em vez de vivermos reféns das incertezas no futuro,
Em vez de vivermos desorientados ou reféns de engodos desse sistema, como o materialismo e outras coisas, façamos o melhor ao nosso alcance para termos e mantermos uma amizade achegada com o Criador Jeová. Se ainda não temos essa amizade, lembre-se daqueles passos que mencionamos aqui e comece a ver aonde você está para progredir e chegar ao ponto de se dedicar e ser batizado a Jeová, e assim poder dedicar sua vida a Jeová. E se nós já somos batizados, então esteja determinado a cooperar com o propósito de Jeová para a nossa época, divulgar as boas novas do reino de Deus. E faça isso à medida que se esforça também para continuar progredindo espiritualmente. Isso com certeza irá lhe dar muita alegria. Fazendo isso, nós não precisaremos nos perguntar de onde viemos, o que somos, para onde vamos, pois a nossa vida será, desde agora, cheia de significado e muito, muito gratificante. Muito obrigado, irmão Kleber, pela sua excelente apresentação, que de forma bem prática nos ajudou a analisar se os nossos objetivos na vida estão em harmonia com a vontade de Deus e assim teremos uma vida significativa aos olhos dele também. Acima de tudo, somos muito gratos a Jeová, o nosso grandioso instrutor, por nos dar matérias tão oportunas como essa que acabamos de ouvir. Agora nós vamos ter o estudo da Bíblia por meio da revista A Sentinela. E o irmão Adilson Rodrigues está designado para conduzir esse estudo. Por favor, irmão Adilson. Vamos começar então o estudo da revista Sentinela, analisando a Bíblia nos aspectos da chefia na congregação nessa reunião. Vamos começar cantando a música 137. Vamos, por favor, nos posicionar, intitulada Mulheres Fiéis, Cântico 137.
O estudo dessa semana intitula-se O Princípio da Chefia na Congregação, baseado em Efésios 5:23, o Cristo é cabeça da congregação e salvador desse corpo. E os principais destaques do estudo são: o primeiro, qual é o papel das irmãs na congregação? O número 2 é: será que qualquer irmão na congregação é cabeça das irmãs? E 3, quais as diferenças entre ser um chefe de família e ser um ancião na congregação? Quais são as diferenças dos papéis? Entre outros pontos. Então será um prazer ouvir todos vocês e ouvir os ângulos e os seus pensamentos sobre o assunto, sobre o que a Bíblia expõe sobre isso. O irmão Maciel será o leitor para nós, irmão Maciel Pereira, essa noite. Irmão Maciel, por favor, vamos ler o parágrafo número 1. Nós amamos fazer parte da família de Jeová. Mas por que ela é tão pacífica e unida? Um dos motivos é que todos nós nos esforçamos para respeitar o princípio da chefia criado por Jeová. Na verdade, quanto mais entendemos esse princípio, mais unidos nós ficamos. Pergunta do número 1. Qual é uma das razões para a família de Jeová ser tão unida? Irmão Joel? Uma das razões é porque todos nós fazemos o nosso melhor para respeitar e seguir o princípio da chefia. Muito bom, irmão Joel. Excelente. A irmã Carla também? E entender bem esse princípio nos ajuda a perceber melhor todo o amor que Jeová tem por nós. E, consequentemente, nosso amor por Ele aumenta e a união entre nós também. Ótimo, irmã Carla. Vamos para o número 2, Marcel, por favor. Neste estudo, nós vamos ver a questão da chefia na congregação. Também vamos ver a resposta para as seguintes perguntas. Qual o papel das irmãs? Será que qualquer irmão é cabeça de toda irmã na congregação? Será que a autoridade que um ancião tem na congregação é a mesma que um homem tem na família? Primeiro, vamos ver qual deve ser o nosso ponto de vista sobre as irmãs. Número 2, que perguntas vão ser respondidas neste estudo? Irmão Douglas. Qual é o papel das irmãs? Será que qualquer irmão é cabeça de toda irmã na congregação? Será que a autoridade que o ancião tem na congregação é a mesma que o homem tem na família? Ótimo, irmão Douglas. Então, com isso, vamos começar o primeiro tópico, qual deve ser o nosso ponto de vista sobre as irmãs. Vamos para o número 3. Nós damos muito valor às nossas irmãs que dão o seu melhor para cuidar da família, pregar as boas novas e apoiar a congregação. Neste estudo, vamos relembrar o conceito que Jeová e Jesus têm sobre elas e também veremos como Paulo tratava as mulheres. Isso vai aumentar nosso apreço por nossas queridas irmãs. O que vai aumentar o nosso apreço por todo o trabalho feito por nossas irmãs? Irmão Lucas? Relembrar o conceito que Jeová e Jesus têm sobre elas e também ver como Paulo tratava as mulheres, porque isso vai nos ajudar a ver todo esse esforço, todo esse trabalho e aumentar o nosso apreço. É verdade. Muito bem. Vamos então seguir, vamos para o número 4. A Bíblia mostra que Jeová valoriza mulheres e homens. Pense no que aconteceu na época dos apóstolos. Tanto homens como mulheres receberam o Espírito Santo de Jeová para realizar obras maravilhosas, como falar em idiomas diferentes. Homens e mulheres foram ungidos com o Espírito Santo para reinar com Cristo no céu. E membros dos dois grupos serão abençoados com vida eterna na terra. Tanto homens como mulheres receberam a designação de pregar e ensinar as boas novas. Por exemplo, o livro de Atos fala do bom trabalho feito por uma irmã chamada Priscila.
Ela e seu marido Áquila ajudaram Apolo, um homem que tinha muito conhecimento, a entender melhor a verdade. Parágrafo 4. Que exemplos da Bíblia mostram que Jeová valoriza tanto homens como mulheres? Irmã Eline. Um dos exemplos é que nós vemos que homens e mulheres, eles receberam o Espírito Santo de Jeová para fazer obras maravilhosas, como está em Atos 2, de 1 a 4, que em Pentecostes eles puderam falar em idiomas diferentes. Isso foi dado a homens e mulheres. Verdade, irmã Eline. A irmã Vanessa também. Gálatas 3, 28 diz: Não há nem judeu, nem grego, nem escravo, nem homem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vocês são um só, em união com Cristo Jesus. Jeová mostra que valoriza tanto homens e mulheres ao ungir eles com seu Espírito Santo para que possam reinar com Cristo no céu. Ótimo, irmã Vanessa. A irmã Amanda. E também, conforme Apocalipse 7, 9 e 10, então lá fala da grande multidão, né? Ou seja, tanto homens quanto mulheres, eles também vão ter esperança de vida eterna na terra. Verdade, irmã Amanda. O irmão Natanael. As irmãs também receberam o privilégio, talvez o maior privilégio que um ser humano poderia ter, que é de pregar e falar sobre Jeová. Essa designação, tanto homens como mulheres receberam. Perfeito, Natanael. E o irmão Lucas. E no nosso livro Estudo Perspicaz, de análise profunda da Bíblia, lá no verbete mulher, tem subtópicos que destacam a posição da mulher na congregação, na sociedade familiar, suas responsabilidades, né? Só que o artigo ele inclui dois tópicos chamados privilégios na congregação e proclamadoras das boas novas. Então, dentro dele faz relembrar esse valor, essa joia que é, né? Sobre, por exemplo, a não distinção para a chamada celestial e do próprio ensino fora da congregação, para outras pessoas que desejam aprender sobre Jeová. Excelente, irmão Lucas. E também o irmão José Carlos. Também aqui no livro de Atos, né, no capítulo 18, mostra o bom exemplo de Priscila, uma mulher fiel do passado, que junto com seu marido ajudou Apolo, que também era um bom orador, se tornou um bom orador depois. Verdade, irmão José Carlos. Vamos, por favor, Maciel, ler o número 5. Jesus tratava as mulheres com respeito. Jesus era bem diferente dos fariseus de sua época. Esses homens consideravam as mulheres inferiores. Não queriam nem mesmo conversar com elas em público, e muito menos conversar sobre as Escrituras com elas. Mas Jesus falava de assuntos espirituais profundos não só com os homens, mas também com as mulheres. Ele permitia que as mulheres o acompanhassem em suas viagens de pregação. E Jesus até mesmo deu a algumas mulheres o privilégio de contar para os apóstolos que ele tinha sido ressuscitado. Quem gostaria de ler para nós Lucas 10, 38 e 39 e um outro leitor para o 42? Irmã Jardelina, por favor, o 38 e o 39 e o 42, o irmão Tiago, por favor. Ao prosseguirem, ele entrou em certa aldeia. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu como hóspede em sua casa. Ela tinha também uma irmã chamada Maria, que se sentou aos pés do Senhor e ficou escutando o que ele dizia. Mas poucas coisas são necessárias, ou apenas uma. Maria, por sua vez, escolheu a boa porção e essa não será tirada dela. Então, de acordo com esses textos, esses versículos, qual era o ponto de vista de Jesus sobre as mulheres? A irmã Ana Paula. Então, conforme nós vemos no texto, Jesus ele tinha muito respeito por essas mulheres.
Tanto é que o relato de Lucas mostra que tanto Maria como Marta se sentiam à vontade para conversar com Jesus. Até mesmo Maria se sentou aos pés de Jesus. Isso talvez denota que só uma pessoa que tem uma intimidade, que trate outros com respeito, poderiam fazer isso. É verdade, irmã Ana Paula. O irmão de Javan? Até interessante que na nota mostra que esse fato dela sentar aos pés de Jesus era algo que só devia ser feito pelos homens. Lá o conceito das pessoas na época não era permitido para as mulheres. Mas Jesus não achava assim. Deixava elas bem à vontade, inclusive para ser instruídas, né? Receber instruções ali. Verdade, irmão de Javan. Irmão Wagner? Interessante também, apesar de não estar aqui o texto, né? Mas a maneira como Jesus tratava as mulheres, talvez exemplifique bem o relato sobre aquela mulher com fluxo de sangue, né? Ela estava numa situação deplorável, mas Jesus, quando percebeu o que aconteceu, tratou ela com dignidade, com respeito, né? Não tirou ainda mais a dignidade dela. Então, esse é realmente uma boa maneira ao ver como Jesus tratava as mulheres. Verdade, irmão Wagner. E irmão Ítalo? A gente pode notar que Jesus respeitava tantas mulheres que acho que um dos maiores privilégios que elas teve foi uma irmã lá na época, que era Maria, ele contar o privilégio de ver a ressurreição. Ele chegou para ela, como a gente vê em Atos 20, 16 a 18, e falou, né? Vá e conte para eles essa notícia, para os discípulos. Quer dizer, ele tinha os apóstolos, mas não, ele viu a Maria e foi lá e falou para ela primeiro. Então, que privilégio. Então, isso nos ensina também como respeitar as irmãs hoje em dia. Verdade, irmão Ítalo. Irmã Lília? Também mostra que Jesus ele não causava nenhum tipo de constrangimento para as mulheres. O que naquela época devia ser muito comum, né? Você abordar um homem devia ser altamente inibidor. Mas a gente vê que não era isso que acontecia com Jesus e as mulheres, porque Marta se sentia tão à vontade, o acesso era tão livre, que ela chegou para Jesus e disse que estava irritada porque a irmã dela não estava ajudando ela nos afazeres da casa. Então, isso mostra, né, como o acesso com Jesus era livre, ele não causava inibição nenhuma para as mulheres. É verdade. Muito bom, irmã Lília. Vamos, por favor, Marcial, para o parágrafo número 6. O apóstolo Paulo lembrou a Timóteo que ele devia honrar as mulheres. Ele disse que Timóteo devia tratar as mulheres idosas como mães e as jovens como irmãs. Paulo tinha ajudado bastante Timóteo a se tornar um cristão maduro, mas ele reconhecia que a mãe e a avó de Timóteo tinham sido as primeiras a ensinar Timóteo sobre os escritos sagrados. Em sua carta aos Romanos, Paulo cumprimentou várias irmãs por nome. Ele não só prestou atenção ao que elas tinham feito, mas fez questão de dizer o quanto valorizava tudo o que faziam. Número 6. Como o apóstolo Paulo mostrou que respeitava as mulheres. Irmã Jardi. Em 1 Timóteo 5, do 1 ao 2, ali ele vem falando que não era para repreender severamente um homem idoso, mas, ao contrário, aconselhar bondosamente como um pai, aos jovens como irmãos. Mas o 2 destaca o papel das mulheres. Falou as mulheres idosas como a mães, as jovens como as irmãs, com toda a castidade. Então, Paulo, ele lembrou então a Timóteo que ele devia honrar as mulheres, né? Mais idosas como a mães e as mais jovens como irmãs. Ótimo, irmã Jardi. Também a irmã Carla. E em sua carta aos Romanos, Paulo citou por nome a irmã Febe, Prisca, Maria, Trifena, Trifosa, e deu elogios sinceros a cada uma. Imagina a alegria quando essa carta foi lida delas, porque foi realmente uma motivação para elas, porque naquela época, a época em que elas viviam, as mulheres, em geral, não eram valorizadas e nem tinham muitos direitos.
Além de elogiá-las na sua carta aos Filipenses, Paulo pede para que elas pede para que eles, os filipenses, continuassem ajudando aquelas fiéis irmãs, mostrando o apreço e a preocupação que ele tinha por elas. Muito bem, irmã Carla. E irmão Natanael? Paulo falou para Timóteo respeitar irmãs comuns, como vemos em nossa congregação. Irmãs idosas que já tinham feito muito para Jeová, mães que tinham crianças pequenas, que o marido não era cristão, e irmãs que tinham arriscado até a própria vida. Assim como Paulo aconselhou Timóteo a dar dignidade a essas mulheres, nós também devemos fazer o mesmo em nossa congregação. Verdade, Natanael. Vamos então seguir para o número 7. Os parágrafos anteriores deixaram bem claro que a Bíblia não apoia a ideia de que as irmãs são inferiores aos irmãos. Nossas irmãs são amorosas e generosas, são verdadeiras bênçãos para a congregação. Os anciãos confiam nelas para manter a paz e a união entre o povo de Deus. Mas ainda precisamos saber a resposta para algumas perguntas. Por exemplo, por que Jeová orienta que as irmãs cubram a cabeça em certas situações? Já que só os homens são designados como anciãos e servos ministeriais, será que qualquer irmão na congregação é cabeça das irmãs? Número 7, vamos ver a resposta para que perguntas? Irmão David? Nós vamos responder essas perguntas aqui. Por que Jeová orienta que as irmãs cubram a cabeça em certas situações, e já que só homens são designados como anciãos e servos ministeriais? Será que qualquer irmão na congregação é cabeça das irmãs? Isso mesmo, David. Vamos então para as respostas, começando no tópico: será que qualquer irmão é cabeça de toda irmã na congregação? Parágrafo número 8. A resposta direta é não. Apenas Cristo é o cabeça de todas as irmãs da congregação. Na família, o marido tem autoridade sobre sua esposa. Um filho batizado não é cabeça de sua mãe. E na congregação, a autoridade que os anciãos têm sobre os irmãos e irmãs é limitada. Uma irmã solteira que não vive mais com os pais precisa continuar respeitando os pais e os anciãos. Mas, assim como os outros irmãos da congregação, seu único cabeça é Jesus. Então, esse parágrafo também nesse parágrafo vamos ler Efésios 5:23 primeiro. Quem gostaria de ler para nós? Efésios 5:23. Vamos pedir para o irmão Rodrigo, por favor, 5:23. Porque o marido é cabeça da esposa, assim como Cristo é cabeça da congregação e salvador desse corpo. Pergunta então, de acordo com esse texto, será que qualquer irmão é cabeça de toda irmã na congregação? Irmão Tiago? Não, então como vimos em Efésios, apenas Jesus Cristo é o cabeça da inteira congregação. Isso mesmo, irmão Tiago. Irmão David? E na família, por exemplo, um filho não é cabeça de sua mãe, porque conforme nos mostra aqui Efésios 6, 1 e 2, esse filho deve ser obediente e honrar seu pai e sua mãe. É verdade. É verdade. Temos aqui também a gravura. Vamos pedir para ser colocada a gravura referente ao parágrafo número 8. Quem gostaria de comentar? Irmã Eline? Aqui nós vemos um desenho de uma irmã fazendo provavelmente um estudo pessoal aqui, né? E a legenda diz que solteiros que não moram mais com os pais estão debaixo da chefia de Jesus, mostrando aqui que ela, como irmã solteira, também se iguala com os homens solteiros nesse sentido, estão sob a chefia de Jesus. Isso mesmo, irmã Irene, excelente. Ok. Muito bem. Então, está bem coberto. Vamos prosseguir agora para o parágrafo número 9.
Mesmo assim, Jeová designou os homens para exercer a liderança na congregação. Ele não deu essa mesma autoridade para as mulheres. Por quê? Pelo mesmo motivo de ele ter designado Jesus como cabeça do homem, para manter a ordem na congregação. Pode ser que, por causa das circunstâncias, uma irmã precise fazer algo que normalmente seria feito por um irmão. Nesses casos, Jeová exige que ela cubra a cabeça. Jeová não exige isso por achar que as mulheres são inferiores, mas para dar a elas a oportunidade de mostrar respeito pelo princípio da chefia. Com esses pontos em mente, vamos agora responder à pergunta: que autoridade os chefes de família e os anciãos têm? Parágrafo 9. Por que as irmãs precisam cobrir a cabeça às vezes? Irmã Vanessa? Para manter a ordem, Jeová designou os homens para exercer a liderança na congregação. Se uma irmã precisasse fazer algo que normalmente seria feito por um irmão, ela devia cobrir a cabeça para mostrar que reconhece a autoridade que Jeová deu aos homens batizados na congregação. Fazer assim, ela expressa seu amor e lealdade a Jeová. Muito bem, irmã Vanessa, esse ponto, né? A irmã Amanda, por favor. E também quando a irmã, né, aplica esse princípio da chefia, então ela mostra que ela respeita o amor que ela sente, ela aprecia isso e mostra o amor que ela tem pelo princípio da chefia, né? É verdade, irmã Amanda. Os irmãos que são casados aqui, quando a sua esposa, na sua presença, já cobriu a cabeça, o que você sentiu? O que isso te ensinou? O que você se lembrou? Porque isso foi importante para você. O irmão José Carlos? Com certeza, essa atitude, né, da minha esposa mostrou quanto ela ama e respeita Jeová. Porque esse foi um princípio que Jeová designou e ela cobrir a cabeça nessas ocasiões mostra que ela ama e respeita Jeová. Verdade, né, José Carlos? Irmão Wagner? E além disso, serve como um lembrete para a gente também que nós também temos uma cabeça, né? Então, quando a gente vê nossa esposa dando o exemplo em se sujeitar à chefia, à organização, da forma como as coisas são feitas, isso também incentiva a gente a também se sujeitar ao nosso cabeça a Cristo. Isso mesmo, Wagner. Aí temos essa tabela ao lado, quando uma irmã deve cobrir a cabeça. Alguém gostaria de considerar um dos 3 aspectos? Vamos começar com o irmão Douglas. Será que eu vou fazer uma oração pública ou ensinar a Bíblia na presença de um irmão batizado? É verdade. Segunda, o irmão Moura. A segunda é se a irmã vai realizar ou cumprir uma designação que normalmente seria feita por irmão batizado, mesmo que o irmão batizado não esteja presente. É verdade. E a terceira, irmã Eline. A terceira, se ela vai fazer uma oração pública ou ensinar a Bíblia na presença do marido dela. É verdade. Excelente. Irmão Rodrigo. Então, cada um desses pontos citados pelos irmãos tem sempre ao lado os princípios bíblicos, que são a fonte dessa orientação de Jeová. Então, sem dúvida alguma, é algo muito amoroso, não é algo inventado, mas é algo que tem precedente bíblico. E essas 3 perguntas, de forma bem clara e simples, ajudaram aqui as irmãs a terem, de forma mais clara e objetiva, a como saber se devem ou não, né? No final diz que se a resposta a qualquer uma dessas perguntas for sim, então a irmã deve cobrir a cabeça. Agora, se a resposta a todas essas perguntas for não, a irmã não precisaria cobrir a cabeça. E se restar alguma dúvida, o livro mantenha-se citado como referência e tem vários outros detalhes que podem ajudar a tomar uma boa decisão. É verdade, irmão Rodrigo. Irmã Carla também?
Um ponto citado no livro Mantenha-se que eu achei interessante em relação aos motivos que uma irmã deve cobrir a cabeça. Primeiro, que reconhece a autoridade de Jeová. Mas tem outro motivo, que é por causa dos anjos. Que os anjos se interessam em observar que a autoridade de Jeová é reconhecida na sua organização. E eles se beneficiam do nosso exemplo nesse sentido, porque eles também precisam respeitar o princípio da chefia estabelecido por Jeová. Um teste na qual um bom número de anjos falhou no passado. Verdade, irmã Carla. Isso mesmo. Irmão Lucas? Talvez a gente possa se perguntar, será que esse símbolo tão antigo, né, de colocar algo sobre a cabeça ainda é válido hoje? Na verdade, isso é um reflexo do amor de Jeová, a preocupação de fazer um sistema que qualquer ser humano conseguisse mostrar de forma visual o respeito que tem pelas leis e a autoridade dele, né? Tanto cobrir a cabeça, quanto, por exemplo, um outro símbolo visual do batismo, né? De alguém descer da água e subir. É uma coisa simples que em qualquer era, em qualquer momento avançado, tecnológico, qualquer um conseguiria fazer. Cobrir a cabeça é esse mesmo gesto. As irmãs mostram o respeito e a autoridade de Cristo. Ótimo, irmão Lucas. Muito bem. E a irmã Lília? E também ainda sobre os anjos, algo interessante de refletir é que nós sabemos que os anjos nos céus, eles têm funções e designações diferentes também. Então, quando eles veem as mulheres, né, aceitarem esse princípio da chefia, usando um lenço ou uma cobertura para a cabeça, elas estão reconhecendo também que elas fazem isso não por serem inferiores aos homens. Então, isso também é interessante para os anjos, porque eles também se submetem ao princípio da chefia, não porque são inferiores entre eles, mas porque também respeitam esse princípio que Jeová delineia. Ótimo, muito bom, irmã Lília. Excelente, irmãos. Vamos para o novo tópico, o papel dos chefes de família e dos anciãos. Por favor, parágrafo número 10, Maciel. Os anciãos amam Cristo e amam as ovelhas que Jeová e Jesus confiaram a eles. Mas, por se preocupar com os irmãos, um ancião pode achar que é como um pai na congregação. Ele talvez pense que, já que um pai pode criar regras para proteger a família, um ancião pode fazer o mesmo para proteger a congregação. Além disso, alguns irmãos, sem querer, incentivam um ancião a agir assim. Quando precisam tomar uma decisão, eles pedem que o ancião faça isso por eles. Mas será que a autoridade que um ancião tem sobre a congregação é a mesma que um homem tem sobre a família? Parágrafo 10. O que pode motivar um ancião a querer criar regras para a congregação? Irmão Lucas? Pode ser uma boa motivação, né? Às vezes, por se preocupar bastante com os irmãos da congregação, ele se sente como um pai, então quer criar regras para proteger a congregação. Ou então, essa motivação vai fazer com que ele se sinta a necessidade de ajudar um irmão que peça. Se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Então, ao tomar alguma decisão assim, ele talvez se sinta nessa necessidade por uma boa motivação. É verdade, Lucas. Então, uma palavra-chave que nós poderíamos destacar aqui para que não haja essa tendência de criar regras é que o ancião precisa entender o quê, conforme diz o tópico principal que estamos agora estudando, esse subtópico. Irmã Ana Paula? Então, é necessário que os anciãos entendam qual é o real papel deles na congregação. Isso mesmo, irmã Ana Paula, é verdade. Ótimo. Vamos para o parágrafo número 11. O apóstolo Paulo deu a entender que existem semelhanças entre a autoridade de um chefe de família e a autoridade de um ancião. Por exemplo, Jeová quer que os filhos obedeçam ao chefe da família, e ele quer que os irmãos da congregação obedeçam aos anciãos. Jeová espera que tanto os chefes de família como os anciãos
cuidem da saúde espiritual e emocional dos que estão debaixo de sua autoridade. E como bons chefes de família fazem, os anciãos também dão toda a ajuda necessária para os irmãos que passam por alguma dificuldade. Além disso, Jeová espera que os anciãos e chefes de família ajudem outros a obedecer suas leis. Ao mesmo tempo, ele os avisa para não ir além das coisas que estão escritas na Bíblia. Número 11, quais são as semelhanças entre um chefe de família e um ancião? Quais são as semelhanças? Existem algumas, talvez você queira comentar uma delas, talvez. O irmão Douglas. Uma das semelhanças, né, que Jeová ele quer que os filhos obedeçam ao chefe da família. E Jeová também quer que os irmãos obedeçam aos anciãos, né? Excelente, Douglas. O irmão Tiago. Outra semelhança é que tanto os chefes de família quanto os anciãos, eles têm a responsabilidade de cuidar daqueles que estão debaixo da sua autoridade em sentido emocional e espiritual. Isso, irmão Tiago. E tem uma terceira semelhança, irmão David. Uma terceira semelhança que o parágrafo nos mostra aqui é que tanto os chefes de família como os anciãos, eles cuidam quando os irmãos passam por alguma dificuldade, de modo, conforme nos mostra Tiago aqui, talvez até mesmo uma dificuldade física. Ótimo, irmão David. A irmã Amanda. E Jeová também espera que eles ajudem outros a obedecer suas leis, né? Tanto chefes de família como anciãos. Ótimo. Irmão Rodrigo também? E outra semelhança está em 1 Coríntios 4:6, né? O apóstolo Paulo aplicou a ele mesmo isso. Aprendam a regra para não ir além das coisas que estão escritas. Então, tanto os anciãos na congregação como os chefes de família não vão usar talvez da sua reserva, da sua experiência pessoal para aconselhar, mas vão buscar princípios bíblicos, orientações teocráticas para ajudar aqueles que estão sob os seus cuidados a tomar a melhor decisão. Verdade, Rodrigo, isso mesmo. Temos aqui uma gravura, né? A gravura referente ao parágrafo 11 e o 12. Alguém mais quer comentar ou ler a legenda e esboçar alguma coisa, se quiser? Irmã Jarde. A gravura dos parágrafos 11 e 12, irmã Jarde. A gravura quer destacar que os anciãos cuidam das necessidades espirituais e emocionais da congregação e que Jeová deu a eles a responsabilidade de manter a congregação pura. Excelente. Vamos então seguir para o parágrafo número 12. Mas existem grandes diferenças entre o papel de ancião e o papel de chefe de família. Por exemplo, Jeová deu aos anciãos a autoridade de agir como juízes, e eles podem remover da congregação pecadores que não se arrependem. Por outro lado, Jeová deu ao chefe de família uma autoridade que ele não deu aos anciãos. Por exemplo, ele dá ao pai a autoridade de criar regras para a família e de exigir que essas regras sejam obedecidas. Para ilustrar, o chefe de família tem o direito de decidir que horas os seus filhos devem chegar em casa à noite. E se seus filhos não obedecerem a essa regra, ele tem autoridade para discipliná-los. Mas é claro que, antes de criar uma regra, o chefe de família, que é amoroso, vai consultar sua esposa. Afinal, os dois são uma só carne. Quem gostaria de ler para nós Romanos 7, versículo 2? O irmão Natanael, por favor, Romanos 7, 2. Por exemplo, a mulher casada está amarrada por lei ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei do seu marido. Obrigado, irmão Natanael. De acordo com este texto, quais são as diferenças entre o papel do chefe de família e o papel do ancião? O irmão, a irmã Ana Paula, por favor.
Então, o texto que acabamos de ler, de Romanos 7:2, destaca que a família ela está debaixo da lei do marido. Então, no caso, o chefe de família ele pode criar regras para a família. E tanto a esposa como os filhos devem obedecer a essas regras. Já o ancião, ele está debaixo da lei do Cristo, assim como toda a congregação. Então, ele não deve criar regras para famílias, mas deve basear a lei debaixo de Cristo, que é baseado na lei do amor, não em regras. Obrigado, irmã Ana Paula. Irmão Ítalo? A gente também pode notar aqui que o ancião age como juiz, mas seguindo as orientações de Cristo, conforme a gente vê em 1 Coríntios 5, de 11 a 13, lá traz algumas coisas que Jesus ele pediu, né, para tirar a pessoa da congregação. A pessoa que pratica coisas erradas, depois que ela aprende a verdade, os anciãos têm autoridade para remover essa pessoa, se ela não se arrepender. Então, nessa base, os anciãos têm esse poder. Obrigado, irmão Ítalo. Temos a gravura para esses parágrafos. Vamos ver a gravura. Alguém gostaria, assim que a gravura aparecer, ler para nós a legenda? Se quiser comentar algo, irmão Wagner. Então, a gente percebe aí um chefe de família cumprindo ali a sua responsabilidade, né? Desempenhando o seu papel. E ele faz isso por realmente pastorear a sua família. E como ele é amoroso, ele sempre pergunta a opinião, principalmente da sua esposa, né? Antes de criar uma regra para os filhos ou alguma diretriz para a família, né? Ele sempre vai consultar e vai procurar o melhor da família antes de tomar a melhor situação para a família antes de tomar essa decisão. É verdade, irmão Wagner. Irmão Rodrigo também? E a referência da Sentinela de Agosto de 2020 ajuda a exemplificar ainda mais isso, né? Trouxe duas situações, por exemplo, famílias cristãs que se mudaram para outro país em busca de refúgio ou de emprego, e também famílias que talvez frequentem uma congregação que usa o idioma materno dos pais, mas talvez os filhos não sejam fluentes nesse idioma. Então, de quem é a decisão? Respondendo aqui no parágrafo 18, é do chefe de família. E ele vai considerar esse assunto junto com a sua esposa, com os seus filhos, vai pensar no melhor em sentido espiritual para que eles, então, possam tomar a decisão e ninguém na congregação, nem os publicadores, nem os anciãos vão questionar qualquer que seja a decisão tomada. Ótimo, irmão Rodrigo. Muito bom. Próximo tópico, respeite Cristo como cabeça da congregação. Marcial, 14, por favor. Por meio do resgate, Jeová comprou a vida de cada pessoa da congregação e de todo aquele que quiser se tornar discípulo de Cristo. Já que Jesus deu sua vida como resgate, faz todo sentido que ele tenha sido designado por Jeová para ser o cabeça da congregação. Como nosso cabeça, Jesus tem autoridade para criar regras que determinem o que cada pessoa, família ou congregação deve fazer. E ele tem o direito de exigir que obedeçamos a essas regras. Mas Jesus faz mais do que apenas criar regras. Ele nos alimenta espiritualmente e cuida de cada um de nós com carinho. Vamos ler Mateus 10, versículo 45. Vamos pedir para o irmão Joel, por favor. Marcos 10, 45. Pois até mesmo o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitas. Obrigado, irmão Joel. Com base neste texto, por que faz sentido Jeová ter designado Jesus como cabeça da congregação? Irmão Djavan? Então, nós podemos entender que é porque Jesus deu sua vida como resgate. Ele pagou, comprou isso, né? Então, Jesus é o cabeça e tem a autoridade para criar regras que podem determinar com que cada família, pessoa ou congregação deve fazer, né? Ele é o que tem o direito de exigir isso. É verdade, irmão Djavan. Irmão José Carlos? O livro de Gálatas 6:2, né, fala que todos nós devemos cumprir a lei do Cristo.
Então, isso mostra que Jesus ele tem o direito de criar regras para nós, né, na congregação, porque ele deu a vida dele, então ele pode cuidar de nós nesse sentido. É verdade, bem destacado, irmão José Carlos e irmão Lucas. Continuando o comentário do irmão José Carlos, Jesus também, ele além de criar regras, ele alimenta espiritualmente e cuida de nós, conforme Efésios 5:29, né? Então, esse resumo desses dois pontos lembra o chefe de família também, né? Ele tem o direito de criar regras ali na sua família, ele cuida de todos espiritualmente, amorosamente, emocionalmente. Então, olha só, Jesus, ele dá a base para todos. E lembrando daquela gravura da irmã solteira antes, né, no começo, ela também se preocupa com a sua espiritualidade e as regras ali, no caso, ela faz para si, né? Para talvez melhorar seus hábitos espirituais, assim por diante. Então, Jesus está no topo mesmo ali. É a base para nós podermos seguir, independente da posição que a gente esteja. Verdade, excelente. Pergunta B, qual é o papel do corpo governante? Temos esse quadro aí do lado. Pelo menos 3 papéis foram destacados, se você quiser comentar um deles. Irmão David. Então, o primeiro papel destacado aqui é o papel de organizar. Então, o corpo governante, ele organiza o povo de Jeová aqui na terra. Ele organiza as comissões de filial, por exemplo, os membros da comissão de filial e os superintendentes de circuito. E esses, os superintendentes de circuito, por sua vez, vão designar os anciãos de cada congregação. Verdade. O segundo, irmão Ítalo. É bem interessante como o corpo governante leva a sério a responsabilidade em dar alimento espiritual para os irmãos, a instrução. Então, eles têm muito trabalho, né, em redigir as cartas, publicações, dos programas TV, JW, das escolas, das reuniões, dos congressos e assembleia. Então, o corpo governante se preocupa com todo esse tipo de alimento espiritual para nos melhor treinar. Perfeito, irmão Ítalo. Irmã Jardi. Outro papel também do corpo governante é que eles mostram o quanto eles amam seus irmãos na fé quando acontecem, então, desastres naturais e até mesmo outros problemas graves. Em situação assim, eles acabam agindo rapidamente para dar toda a ajuda que os irmãos, então, precisam. Verdade, irmã Jardi. Irmã Carla. E nessa época difícil que vivemos de pandemia, temos recebido do corpo governante instruções muito apropriadas por meio dos boletins. Até agora já recebemos 12 boletins com instruções práticas, consolo, encorajamento, que nos têm ajudado muito a nos manter firmes diante de tantas dificuldades. Realmente nós somos muito gratos por todo o carinho e preocupação desses nossos queridos irmãos do corpo governante. Excelente, irmã Carla. A irmã Carla citou algo que nós sentimos do corpo governante, que é a gratidão. Talvez vocês queiram comentar outras coisas que vocês sentem do corpo governante, né? O irmão José Carlos. Bonito é a forma como eles colocaram aqui, né? Que eles não são dono da nossa fé. Então, baseado em 2 Coríntios 1:24. Ou seja, eles também reconhecem que estão debaixo da chefia de Jesus e nos tratam como irmãos. Então, isso também nos ensina bastante como devemos tratar aqueles ao qual está sob a nossa supervisão, seja como chefe de família ou como anciãos. Excelente, irmão José Carlos, um ponto bem importante mesmo. Irmão Lucas. E a gente sente como se eles estivessem próximos de nós, assim, o calor do amor deles, né? Em dar a sua vida, o seu tempo, sua energia como escravos de Cristo para nos ajudar, para organizar, para dar todo o alimento espiritual no tempo apropriado. E é um reflexo do amor de Jesus como nosso cabeça, a cabeça de cada um de nós, né? Realmente é muito amoroso e há um sentimento de muita gratidão, né? Poder ter esse carinho desses irmãos, né? Do corpo governante. É verdade, irmão Lucas. Irmão Rodrigo. E como também eles têm cumprido de forma prudente o seu papel. Desde o início da pandemia, nós temos visto quantas orientações práticas, como a Carla comentou, por meio dos boletins, os anúncios, os lembretes semanais as congregações têm recebido. Então, diferentemente das outras religiões no mundo, que estão ansiosas, já estão se reunindo, o corpo governante, de forma bem prudente,
suspendeu desde o início as reuniões e temos certeza que só serão retomadas quando as coisas estiverem realmente seguras, porque eles encaram a vida como sagrada, assim como Jeová encara, e isso é uma forma muito amorosa de cuidar de todos nós. Verdade, Rodrigo, é verdade. Irmão Lucas também? E essa prontidão, né, mostra o quanto eles levam a sério a responsabilidade. Ou seja, eles estão submissos ao cabeça deles, o Cristo, e estão dando o exemplo para nós. Então, todos nós podemos ver o exemplo deles e imitar. É verdade, irmão Lucas. Eu particularmente gosto muito do corpo governante, o fato de eles serem tão equilibrados para darem conselhos da Bíblia, né? Tanto é que todo o conselho que nós lemos nas revistas, nos estudos baseados, como são conselhos baseados na Bíblia, nós nunca questionamos. Eu aprecio demais esse tipo de orientação que nós recebemos. Isso nos cria confiança ainda mais neles, né? Podemos imitar isso nas nossas vidas também. Muito bem, irmãos, apreciamos seus pontos. Vamos seguir para o parágrafo número 15 e 16. Foi Cristo que designou homens para cuidar das irmãs. Por isso, quando as irmãs seguem as instruções que esses homens dão, elas mostram que respeitam Cristo. Marley, uma irmã que mora nos Estados Unidos, resume bem o ponto de vista de muitas mulheres cristãs. Ela disse: "Meu papel como esposa e como irmã na congregação é muito valioso para mim. Eu ainda me esforço muito para enxergar o princípio da chefia do jeito certo. Mas, tanto meu marido quanto os irmãos da congregação sempre me tratam com respeito e agradecem tudo o que eu faço. Assim, fica muito mais fácil eu ser submissa. Quando os irmãos tratam as irmãs com respeito, eles mostram que entendem o princípio da chefia. Benjamin, um irmão que mora na Inglaterra, diz: "Eu aprendo muito com os comentários que as irmãs dão nas reuniões. E elas sempre têm ótimas dicas de como estudar e de como ser um publicador melhor. Tudo o que elas fazem pela congregação é muito valioso." O que você aprendeu com os comentários de uma irmã chamada Marley e de um irmão chamado Benjamin? Irmã Vanessa. Eu aprendi do comentário de Marley que todos nós temos um papel honrável na congregação, mas é importante eu continuar a me esforçar para entender e enxergar o princípio da chefia do jeito certo. Ao passo que faço isso, posso contribuir para a paz e união da congregação e dar honra a Jeová. Excelente, irmã Vanessa. Irmão Lucas. Eu aprendi aqui também do exemplo da irmã Marley que nem sempre é fácil, né? Estar debaixo do princípio da chefia e ser submissa. Ela falou que ela se esforça muito para enxergar o princípio da chefia do jeito certo. Mas ela também mostrou que não é impossível, né? Muito pelo contrário, quando há esse esforço, há também o sucesso. E da mesma forma como vem o sucesso, vem também um sentimento de satisfação por estar cumprindo com o papel dela. É verdade, irmão Lucas, é verdade. O irmão Douglas também? Com o comentário do irmão Benjamin, eu aprendi que Jeová ele usa as mulheres para nos ajudar de forma espiritual, né? Por meio dos seus comentários, né? Suas dicas de como estudar, como ser um publicador melhor. Elas merecem todo o nosso respeito. Verdade. Quantos de vocês aqui foram influenciados por uma irmã zelosa? Alguém aqui já foi influenciado por uma irmã zelosa que mexeu, alterou sua vida, talvez? Vamos ouvir a irmã Amanda primeiro. Sim, por exemplo, antes de começar a ser pioneira regular, uma irmã que era pioneira especial da minha congregação, já idosa, que serve a Jeová há muitas décadas, ela me deu muito apoio, não só para ser uma pioneira, mas também para ter um trabalho de qualidade, né? E ela me incentivou muito, até nos horários mais difíceis, né, a poder continuar nesse trabalho. É isso mesmo, Amanda, verdade. O irmão Douglas? Eu tive o privilégio de ser instruído por uma irmã, né? Ela, inclusive, era uma pioneira especial. E antes dela fazer meu estudo, ela servia numa congregação onde ela tinha que fazer as reuniões no campo. Então, ela me ajudou muito, ela me incentivou muito a entrar no serviço de pioneiro também.
Então, eu devo muito a uma irmã, porque ela que me instruiu a Bíblia, né? Chegar ao batismo. Pois é isso mesmo. Rodrigo, você também lembra de um? A minha mãe, ela foi um excelente exemplo, né? Desde pequenininhos, ela nos ensinando. Eu acabei dando bastante trabalho para ela, só adulto, que eu fui me tornar testemunha de Jeová. Mas ela sempre perseverou, nunca desistiu, sempre me encorajou, lendo textos bíblicos, escrevendo cartas com textos, para que eu nunca esquecesse Jeová. E quando eu passei numa situação difícil na vida, tudo isso veio à tona e aí foi quando eu tomei a decisão de servir a Jeová. Tá certo. Mais uma mulher, né? Mexeu com as nossas vidas. Lilian também, você tem um exemplo? No meu caso, a influência para entrar no serviço de tempo integral foi de uma tia, né? Ela era pioneira especial durante muitos anos. E eu e minha irmã, a gente tinha assim um fascínio por ela, né? Porque ela morava sozinha com uma outra irmã, né? Trabalhando numa cidade longe. Ela contava que ficou assim 15 dias tomando sopa para comprar cadeira para o Salão do Reino. Então a gente achava aquilo assim fantástico, né? Aquela devoção, aquele zelo que ela tinha. Então foi uma influência muito forte nas nossas vidas. Isso mesmo, né? Então todas essas mulheres que mexeram conosco, né? Que mexem conosco, que fazem da organização de Jeová ser o que ela é, irmãs valiosas e que ainda assim mostram que são submissas ao princípio da chefia, são exemplos para nós. Vamos, por favor, Marcial, ler o último parágrafo. Quando todos na congregação, homens, mulheres, chefes de família e anciãos, entendem e respeitam o princípio da chefia, a congregação fica em paz. E o mais importante, nós damos louvor ao nosso amoroso Pai Celestial, Jeová. Muito obrigado, Marcial, pela sua ótima leitura para nós dessa reunião. Por que todos nós devemos respeitar o princípio da chefia? Irmão Joel? O princípio da chefia foi criado por Deus. Portanto, quando respeitamos e seguimos esse arranjo, mostramos respeito a Jeová e resulta em paz na congregação. Verdade, irmão Joel, isso mesmo. E esse texto do Salmo 156, alguém gostaria de mostrar por que esse texto se encaixa bem com o nosso estudo do princípio da chefia, como texto concludente, né? Irmã Ana Paula? Porque se nós respeitarmos esse princípio que Jeová designou, o princípio da chefia, nós estaremos louvando a Ele. Então, é isso que Jeová deseja. É verdade, irmã Ana Paula. Muito bem, então chegamos agora à recapitulação dessas 3 perguntas. Qual é a sua resposta? A primeira, qual deve ser nosso ponto de vista sobre as irmãs da congregação? Irmão Wagner. O mesmo ponto de vista de Jeová, de Jesus e de Paulo, né? São irmãs preciosas, tem o lugar delas na congregação, é um lugar digno e nós devemos respeitá-las e, como nós vimos, admirá-las pelos feitos que elas fazem em contribuição para a organização. Ótimo, irmão Wagner. Próxima pergunta. Ainda tem um ponto, Natanael, não? A próxima pergunta, será que qualquer irmão é cabeça de toda irmã na congregação? Explique. Sim, Natanael, por favor. Então, não. O único que é cabeça sobre todas as irmãs é Cristo. Um irmão só é cabeça de sua própria esposa e filhos que moram na mesma casa. Muito bem. Obrigado, Natanael. E a última pergunta. Que diferenças existem entre a autoridade de um chefe de família e a de um ancião? Irmão Tiago? Os chefes de família, eles têm autoridade para criar regras para sua família e exigir que eles as obedeçam. Os anciãos, eles não têm essa autoridade, né? Eles estão debaixo da lei do Cristo. Por outro lado, os anciãos têm autoridade dada por Cristo para julgar os membros da congregação e remover os pecadores arrependidos. Excelente, irmão Tiago, muito bom. Irmãos, apreciamos muito toda a preparação de vocês,
todos os seus comentários nos edificaram uns aos outros certamente. Então, estamos terminando a reunião desse final de semana e nós vamos agora louvar o Senhor Jeová através do cântico 123, Obedecemos a Jeová e a sua organização. E após o cântico, o irmão José Carlos fará a oração para nós. Cântico 123, Obedecemos a Jeová e a sua organização.